Sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio do Biocast. Vai ser uma série de episódios sobre cultura, sobre informações técnicas, sobre curiosidades. E hoje nós vamos começar o primeiro episódio da doutora Renata Duarte, dermatologista aqui em Itajubá. Eu sou Vanessa, farmacêutica da Bioflora, e vou apresentá-la aqui para vocês. A Renata é dermatologista aqui na clínica doutora Renata Duarte. E ela vai se apresentar falando o que ela faz, como que é o dia a dia dela. A gente vai falar hoje sobre PDRN e exossomos. Bem-vinda, Rê. Obrigada, Vá. Que honra descobrir agora que a gente está no primeiro episódio aí de inauguração dos podcasts da Vanessa como farmacêutica e da farmácia Bioflora. Uma honra para mim ser a primeira convidada e a gente falar de um tema tão complexo, mas a gente vai tentar traduzir de uma forma bem simples para que todo tipo de público possa entender o que revolucionou o mercado da pele, da dermatologia, da tricologia, que é o campo do cabelo, nos últimos anos no Brasil e no mundo. Um prazer estar aqui com vocês. Que bom. A gente vai começar a falar um pouquinho sobre o PDRN, o que é esse produto, por que ele está sendo tão falado, quais as aplicações na dermato, o que ele pode te beneficiar. O Rê, fala um pouquinho sobre o PDRN para a gente. Então, hoje a gente vai falar, na verdade, um tema que é muito complexo. Às vezes a gente vai ter que falar de palavras mais complicadinhas um pouco, mas o que importa é a gente entender a fundo como que funciona esses dois ativos na dermatologia. Um deles é o PDRN e o outro são os exossomas, que a gente vai falar depois. O PDRN, o que é esse nome, PDRN? Isso aqui é a abreviação de uma palavra que é polidesoxirribonucleotídeo. Essa palavra, o que revolucionou o mercado da dermatologia para a gente foi o seguinte: ela extraída foi uma consequência de uma série de pesquisas. É uma molécula que ela é extraída do sêmen, do esperma, do salmão e de um outro tipo de peixe que é chamado de truta arco-íris, que são peixes que vivem no Oceano Pacífico. Então, o que a indústria, a ciência, a indústria farmacêutica conseguiu fazer de, vamos dizer assim, quase que um milagre para a gente e que, de fato, revolucionou demais o mercado da dermatologia. E a gente vai em congressos, a gente só ouve falar isso, medicina regenerativa nuclear. E o que é o polidesoxirribonucleotídeo? Vamos falar a todo tempo como PDRN, para simplificar. O que ele faz para a gente? Ele doa uma parte, ele já vem pronto dentro desses frasquinhos, para gente que chega pronto no consultório. O que tem ali? Eu vou chamar isso de um jeito bem simples, porque o que ele vai dar para a gente é o nucleotídeo. Vamos imaginar o nucleotídeo como um palito, vamos dizer assim. Quando a gente olha a molécula do DNA, ela é uma molécula rodada, coxada, né, como diz o mineiro. E aquela dupla hélice, ela é formada principalmente por nucleotídeos. Esses nucleotídeos são, vamos dizer que são pequenos palitos que juntos eles carregam ali como se fosse um livro, vamos dizer, de toda a nossa informação genética. E o que a nossa informação genética faz? Ela dá a informação para tudo que a gente vai fazer e manifestar na vida, o que identifica a gente como seres próprios. Então, se eu sou aqui como Renata, Vanessa, seja um peixe, seja qualquer tipo de animal, de planta, a codificação que faz a pessoa ou o vegetal ser o que eles são e como eles funcionam no mundo vem da informação genética. Então, o que a ciência fez, traduzindo? Ela pegou, através do sêmen do salmão, eles extraem parte do DNA do salmão e esse DNA, de uma certa forma, consegue comunicar com nós humanos para que ele sirva de um fragmento de DNA novo para uma nova informação genética. Então, eu costumo dizer no consultório, é como se a gente conseguisse renovar, rejuvenescer, mas através do nosso DNA. E o que é interessante, Vanessa, por exemplo, quando a gente vai falar de rejuvenescimento, vamos pensar no mecanismo de ação do ácido retinóico, vamos pensar no mecanismo de ação do ácido glicólico, vamos dizer, uma hidroquinona como clareadora. Todos eles vão ter uma função, por exemplo, um clareador vai agir numa enzima para clarear a pele, um rejuvenescedor vai descamar a pele, aumentar o turnover celular e rejuvenescer. Só que nenhum deles ia lá no motor da célula e falava assim, faz do jeito que eu tô falando que é para fazer. Núcleo. No motor da célula, que no caso é o núcleo. Por isso que a gente chama de medicina regenerativa nuclear.
porque a gente está falando de informação genética. Então, às vezes, para explicar para os pacientes, eu faço muito uma associação com uma moto, por exemplo. A gente sabe que quando estraga o motor, é muito mais complicado do que quando quebra um farol. Então, o motor da moto, a gente pode fazer um paralelo com o núcleo da célula. Então, é dali que sai o comando para todas as coisas acontecerem. O PDRN é isso, ele doa, através do DNA vindo desses dois tipos de peixe, um pedaço da informação. É como se fosse um tijolo para fazer o DNA, não um tijolo para fazer a parede que compõe a gente como célula. É um tijolo para fazer o DNA, que é a origem de todas as informações. Por isso que eu acho que é muito interessante para os pacientes entenderem, porque quando a gente fala medicina regenerativa, às vezes os pacientes não entendem tanto isso. E é um campo tão amplo, hoje no segmento, por exemplo, da oncologia, de medicamentos anti-inflamatórios, antibióticos. Então, a dermatologia, a gente tem muitas aplicações também, mas de qualquer maneira, na medicina inteira, isso está sendo muito revolucionário. Então, basicamente é isso. Resumindo, o PDRN é o polidesoxirribonucleotídeo que, através do DNA do esperma do salmão, a ciência, a indústria farmacêutica conseguiu extrair isso do esperma do salmão, pega o DNA que está vindo ali do esperma do salmão, purifica aquilo, isola, coloca num frasquinho para a gente e manda para o consultório para que a gente aplique nos pacientes e mande carga genética nova. E por isso que ele rejuvenesce. Tá, então vamos falar das aplicações dele. A gente pode usar isso no skincare, no dia a dia, todos os dias, numa formulação antes do protetor solar, ou tipo à noite, antes de dormir, para poder aumentar a absorção. E também, uma coisa que eu queria te perguntar, quando faz um microagulhamento, é legal utilizar? Na verdade, a gente tem uma questão regulatória no Brasil que é o seguinte, seja o PDRN ou seja os exossomos, a gente não pode, por lei ainda no Brasil, usar depois de um microagulhamento um laser. A gente sabe que isso não é uma realidade dos consultórios no Brasil inteiro. Acaba que isso é praticado de uma forma off-label, que a gente fala, né, não deveria ser feito por uma questão de lei, o médico pode sofrer uma repercussão legal por isso. Existe um grupo de médicas em São Paulo que elas estudam muito as complicações de uma forma geral e elas têm mostrado para a gente muitas reações de choque anafilático com o PDRN usado depois de microagulhamento de cabelo. Ou seja, ainda tem muita questão regulatória para chegar num consenso, mas hoje, por lei, a gente não pode fazer isso. Você fala isso injetável? Injetável. Ele não pode ser injetado e ele tem que ser usado, ele é liberado pela Vigilância Sanitária no Brasil para uso tópico. Então, teoricamente, a gente não pode fazer depois de laser, depois de microagulhamento e injetado mesmo diretamente. Tá. Então, que ocasiões, em que casos, que horas que eu vou usar? Quando que eu vou usar? Quando que a gente vai usar o PDRN? Em que situações? Como ele faz regeneração celular, regeneração pra gente é o quê? É tudo aquilo que a célula, ela tá sofrendo um mecanismo e que a gente gostaria que fosse diferente. Então, por exemplo, se eu preciso de uma recuperação de uma ferida, vamos dizer, uma úlcera de um pé diabético, uma úlcera de qualquer outra causa, uma ferida de um atropelamento, uma queimadura, um trauma, em situações de clareamento. Na verdade, o PDRN, ele é muito versátil, porque ele faz o seguinte, vou tentar resumir para vocês de uma forma muito simples. A célula da pele, ou de uma forma geral, vamos focar mais na pele, a célula está aqui. Ela sofre, a gente envelhece por dois mecanismos principais, ou vai ser por um mecanismo intrínseco nosso, ligado à nossa idade, ligado à passagem do tempo. O outro é o mecanismo extrínseco, que vem de tudo, vem de poluição, de estresse, de sol, de lactose, de trigo, de uso de derivados do leite, qualquer mecanismo que gere, qualquer meio que gere um mecanismo inflamatório e que um estresse que vai gerar um estresse oxidativo, radicais livres. O que acontece? Quando a célula ela sofre esse mecanismo, seja via mecanismos extrínsecos, externos, ou mecanismos internos, que é o natural, nosso,
o inexorável, né, o que não tem jeito, o PDRN faz o quê? Ele age nos dois mecanismos, porque na verdade ele, na hora que o PDRN, o DNA do salmão, ele cola, vamos dizer assim, na parede da célula, na membrana celular, ele se liga exatamente num receptor, e esse receptor manda um monte de informação lá para dentro da célula. E que informações são essas? São informações de clareamento. Toda vez que a gente vai estudar na dermatologia aquele mecanismo do clareamento da pele, tirosina, dopa, dopaquinona, aquela sequência complexa para que a pele clareie, o PDRN ele age num mecanismo que vai falar para dentro da célula, para o núcleo da célula, diminui a formação de melanina. Então a gente vai usar para manchas. Ele vai falar também dentro desse mesmo, através desse mesmo receptor, o seguinte: regenera, renova, regenera. Então ele vai entrar nesse mecanismo de regeneração, de clareamento, de rejuvenescimento, e é utilizado inclusive para algumas doenças inflamatórias. Então ele tem muitas aplicações na dermatologia, mas acredito que o que a gente mais utilize seja para rejuvenescimento, para cabelo. Para estética. Ele acaba sendo mais utilizado no campo estético, não tanto no... Claro, ele pode ter muitas aplicações clínicas, mas em termos estatísticos a gente usa mais para estética. Hoje em dia, o que a gente mais vê na mídia é o tratamento estético dele. Então eu posso usar todos os dias. Pode usar todo dia, né? Não tem limitação. 2 vezes ao dia, vamos lá. Para cabelo, também dá? A gente pode utilizar para cabelo. Sérum, usar direto no couro cabeludo, massagear para aumentar a permeação. Exato. Eu posso usar numa solução. Pode utilizar para cabelo, numa loção capilar. Às vezes a gente vê algumas aplicações assim que eu não vejo muito fundamento. Por exemplo, pegar uma molécula tão complexa e colocar num shampoo, por exemplo. Não vejo muita aplicação, porque o tempo de ação é muito curto. É muito curto, e também você tem o tensoativo ali, que eu não sei se vai estragar, se vai atrapalhar a absorção dele. O ideal seria fazer um sérum ou numa loção capilar, de preferência sem álcool. Exato. Né, para poder ter realmente uma eficácia no receptor. Então tá, isso aqui dá para usar também envelhecimento de mãos? E, na verdade, é envelhecimento de pele de uma forma geral. Como o cabelo também, o cabelo envelhece, o cabelo propriamente dito. Mas como ele tem a base do nosso cabelo, né, não deixa de ser pele, o couro cabeludo, então é envelhecimento de mãos, até envelhecimento de pescoço, colo, que é super difícil de tratar, né? Que é difícil de tratar, da região em volta dos olhos, até corporal dá para fazer, né? Talvez eu não sei se viabilizaria o custo pela quantidade. Corporal teria que ser uma quantidade grande, eu acho que ficaria inviável pelo custo dele. Não é um produto muito barato, né? Mas é um investimento. Muita tecnologia, né? É a tecnologia que está sendo aplicada, então ele tem que ter realmente um custo elevado, porque é um investimento que eles fazem para poder trazer isso para a gente. Exato. Tá bom. Vamos falar agora dos exossomos. Eu vou dar uma explanação assim rapidinha do que ele é e você me complementa. Joia. Tá bom? Os exossomos são vesículas que dentro delas são microvesículas bem pequenas, que dentro dela tem algum conteúdo para fazer algum efeito. Então, por exemplo, aqui a gente tem o Exodrone Skin, que é para a pele. Então eu tenho clareadores, eu tenho fatores de crescimento, eu tenho minerais, aminoácidos, para chegar nesse receptor e fazer a ação dele. É uma tecnologia bioguiada, que a gente chama, porque no envolto dessa vesícula eu tenho alguns componentes que vão fazer essa guia, né, como se fosse um drone mesmo, esse GPS para chegar lá no sítio-alvo e fazer a ação. Nós temos vários tipos de exossomos e cada um para um determinado tratamento. Não é assim, exossomos é uma coisa só. Eu tenho para cabelo, eu tenho para pele, eu tenho para mancha. Então, cada exossomos é como a vesícula, e o que contém dentro dela é o que vai falar para a gente o que ele vai fazer. Não tem como chegar e falar assim, eu quero um exossomos. Para quê? Então, a gente vai escolher aquele exossomos específico para aquela queixa. Aqui a gente tem um sérum também, eles vêm num líquido assim, né, para farmácia de manipulação, ele chega dessa maneira aqui, e a gente vai colocar isso num creme de 5 a 10%, num sérum, numa loção, ou a gente pode usar ele puro também, só que o custo também fica um pouco caro. Então, geralmente a gente faz uma ampolinha de 1 ml, 2 ml, para passar uma vez por semana, e durante a semana a gente usa ele mais diluído em torno de 5 a 10%. Aqui a gente tem para a pele, então para regeneração, como você disse, para melhora de fibroblastos, para turnover celular, para você melhorar rugas finas, estimular colágeno. E na aplicação sua, Rena, no dia a dia, o que você entende, o que você acha que é legal a gente usar de exossomos para a pele?
Então, eu tenho uma experiência sensacional aqui, que foi praticamente um caso que foi um dos primeiros que eu utilizei. Naquela época, o exossomo ele era basicamente extraído da rosa da macena. Era um. Porque de um tempo para cá que isso vem mudando, eles estão pegando outras origens, né? Tem vários. Hoje, gente, no Brasil, ele é permitido o uso de vegetais, né? Plantas. Você consegue vários tipos. Quando começou, era 1 ou 2 que tinham. Exato. Né? Na verdade, eu comecei a aplicar, eu acredito que seja final de 2023, foi quando entrou o exossomo no Brasil. Eu acredito que seja até era o único fornecedor, se eu não estou enganado na época, o exossomo era extraído da rosa da macena. E aí, na verdade, vamos até voltar um pouco como que é o exossomo. Na verdade, seja a rosa da macena, seja a planta chamada Edelweiss, seja o chá verde, a camomila, várias origens botânicas que servem como doador de exossomo. Eles são, o princípio é sempre o mesmo. Então, por exemplo, a célula está aqui, ela sofre, é como se entrasse uma parte, a gente chama de uma dupla invaginação da membrana. Ela faz uma reentrância, assim, e na hora que ela faz, e ela rouba, vamos dizer, pequenos componentes da célula, seja lipídio, proteína, DNA, mas é principalmente microRNA. Então a lógica é muito parecida com a do PDRN. A gente está pegando partículas de carga genética para mandar essa informação pronta para a pele. Só que o exossomo é um pouco diferente, por quê? Porque o PDRN a gente está pegando o DNA, o fragmento do DNA pronto e passando ele pronto para a pele. O exossomo não, ele já é mais complexo. Por quê? Porque essas, na verdade, são nanovesículas. Elas são do tamanho de um coronavírus, em termos de tamanho. Então, elas são muito pequenas, do tamanho de nanopartículas, né? Parecido com o tamanho de um vírus. Invisível a olho nu, né? A gente não consegue ver, por exemplo, a olho nu, no microscópio óptico normal. E aí, o que essas vesículas fazem? Para simplificar a conversa, eu sempre falo assim para os pacientes, imagina que as células, para conversar entre elas, eu sou uma célula, por exemplo, da planta Edelweiss, e a Vanessa é a outra. As células, elas têm que comunicar entre elas, e essa comunicação é feita também por exossomos. Existe uma série de coisas, interleucinas, comunicadores muito complexos, mas sempre uma célula manda uma cartinha para outra célula. E essa cartinha, quando ela é feita via exossomos, ali dentro tem pedaços da própria célula. Então, durante muito tempo, a ciência achou que aquilo ali fosse um lixo celular, aquilo ali não serve para nada, é um resto celular, como se fosse um detrito. Na verdade, durante muito tempo, são grandes indústrias, por exemplo, nos congressos a gente vê, na França, vários lugares que estudam, são biólogos assim, muito inteligentes, aprofundam muito na ciência, eles dedicam a vida a estudar essas nanovesículas. E aí, o que elas fazem, na verdade? Elas mandam a comunicação das células de origem. Então, a principal questão no exossoma é de onde que ele veio, para onde ele vai, e de onde ele veio, o que ele fazia, porque é isso que a gente quer comunicar para o outro. Então, basicamente, esse aqui é o DNA pronto, que é o PDRN, e esse aqui é uma cartinha que manda uma informação não só com DNA, quanto com microRNA e aí lipídios, enzimas, várias outras comunicadores. Mas o que importa é que isso é uma comunicação, e essa comunicação, a cartinha que é mandada, ela fala o quê? Ela fala aquilo que eu quero que você ouça, basicamente. Então, por exemplo, eu quero falar para a célula, entre aspas, que é para ela regenerar, que é para ela melhorar a qualidade da cicatrização de feridas, que é para ela clarear, que no sentido do cabelo é para ele estimular a fase de crescimento de cabelo, diminuir a fase de queda do cabelo. E tudo isso os exossomos fazem. E já tem estudo científico comprovando, cada um desses pontos, não é uma coisa inventada, cada um desses pontos foi comprovado. Então, por exemplo, como que o exossomo faz o clareamento da pele? Havia diminuição da ação da tirosinase. Como que ele faz a melhora da qualidade do cabelo? Via aumento da fase anágena e estabilização da fase catágena, que é uma fase mais de repouso do cabelo, e diminuição da fase de queda, que é a fase telógena. Então, cada um desses tem explicações muito profundas, mas resumindo é assim, tudo aquilo que o exossomo faz na pele,
ele faz via comunicação dentro da célula, daquilo que a gente quer que a célula ouça, entre aspas. Eu vejo muito efeito também dos exossomos para aplicação no cabelo. É isso que você falou, o aumento da fase anágena, né? O aumento da fase que está crescendo o cabelo, estabilizando ele ali para aumentar aquele tempo e reduzir o tempo de queda. E ele também tem outros mecanismos de redução de moléculas inflamatórias, aumento de moléculas anti-inflamatórias, efeito antioxidante. Então tem muita coisa sendo estudada e tem muito também, Val, que eu vejo, é o interesse nosso como médicos e essa interface com a indústria farmacêutica, da transparência da indústria farmacêutica com a gente, que eu estava contando aqui para a Vanessa antes da gente entrar no ar, que eu fiquei encantada, uma farmácia mandou para mim, na verdade não é uma farmácia, é um fornecedor de matéria-prima para farmácias. Era um marketing maravilhoso, com folhas de centela asiática, de uma série de produtos botânicos doando os exossomos. Aí eu falei, que eu conheça os exossomos, todos que eu utilizei até hoje são de origem coreana. Onde que eles são extraídos? Como que é o processo de extração, de purificação? Por quê? O que faz, agora nos últimos congressos, se batia muito a tecla, sempre na mesma questão que era assim, muitas vezes você está pagando uma fortuna num exossomo, ali dentro não tem nada. Ele foi processado como um exossomo, mas na verdade ele teve um problema no processamento e na purificação, e ali não funciona como nada. Por quê? Porque é uma molécula muito complexa. Então a gente precisa que a farmácia, o farmacêutico e a farmácia e o que tem por trás, né, que são os fornecedores, apresentem para a gente no Brasil moléculas que realmente estão fazendo aquilo que elas prometem, né? Por isso que foi um caminho até a gente chegar aqui em produções mais nossas, brasileiras. E explica isso para a gente, Vá. Na verdade, explica para mim também, para todo mundo. Essa produção agora, então, ela é brasileira dos exossomos? Tem uma fábrica no Brasil. Eu não me lembro o nome agora, mas tem um produtor de exossomos, então a gente não está só importando, nós estamos também exportando. Ah, bacana. A gente tem também. São 2 exossomos que essa fábrica, né, que esse produtor faz. Mas assim, então se a gente fosse resumir o exossomos, comunicação celular. Comunicação celular. É uma cartinha de uma célula para outra. No caso, vai ser uma cartinha de um produto botânico, seja uma planta, uma rosa, essa Edelweiss, que eu tenho mais experiência. O que mais tem hoje são de origem vegetal. Exato, é origem vegetal, seja uma camomila, uma centela, uma rosa, um chá verde. Dessas plantas, na verdade, elas não são escolhidas aleatoriamente, elas são escolhidas porque o que elas comunicam entre as células delas tem a ver com o objetivo que a gente quer para a pele e rejuvenescimento. Então, tudo isso é testado antes para que realmente eles entreguem aquilo que eles se dizem entregar. Sim, então a gente tem que pedir os estudos quando for adquirir, quando for lesar, para a gente saber o que é o que você falou, da onde que vem, como que é feito, como que é a extração, a purificação, para saber se realmente o que está sendo proposto vai ser entregue para o paciente, porque não é um produto de custo baixo, né? Mas é um investimento que hoje em dia eu acho que é o que tá na onda, é o que está todo mundo falando. Inclusive no meeting agora o que mais se falou foi de PDRN e exossomos. Acho que eles nunca estiveram tão em alta quanto agora. Exato. Né? Eu não sei se... Eu confesso que eu não acompanhei exatamente o da indústria de manipulação. Eu acompanhei no início o PDRN que vinha da Coreia. Então, eu peguei esse começo da expertise. Na verdade, o PDRN e os exossomos, né? Eu peguei... A primeira vez que eu ouvi falar dos exossomos foi muito interessante. Eu saí foi mais ou menos 2014... foi num congresso americano de dermato, eram só coreanos falando da possibilidade de você mandar uma carga genética, e aí ficou todo mundo meio assim naquela época, que era uma projeção de uma ideia. Já se aplicava na Ásia, do ponto de vista científico já era muito estudado, mas para o dia a dia do médico, do brasileiro principalmente, que não tinha nada parecido no Brasil, a gente olhava assim, nossa, isso aí é uma perspectiva muito sonhadora, muito revolucionária, não vai ser um negócio tão cedo que vai aparecer. A gente não imaginava que de 2014 até agora, 2024, passaram 10 anos, só isso virou uma realidade do nosso dia a dia. Na verdade, de uns 2, 3 anos que isso tem
se consolidado mais. E do ano passado para cá, muitas marcas brasileiras começaram a lançar linhas com exossomos e PDRN. Não tinha, acho que era uma indústria só que tinha essa linha. Hoje são várias. Você joga na internet, você acha um monte de produto para vários tratamentos, para várias indicações, e começou a se estudar mais fornecedores começaram a trazer essa tecnologia para cá. E assim, o que eu acho que a gente tem que destacar é para que você quer, não é simplesmente, eu quero um exossomos. É para cada tipo, se eu quero para o cabelo, eu quero para clareamento, eu quero para rejuvenescimento, eu quero para ferida. Então, é um para cada coisa, não é um exossomos que vai fazer tudo. Não existe, eu quero exossomos skin, eu quero exossomos hair, eu quero exossomos para ferida. Então, a gente tem que ter esse conhecimento para saber o que é. Na hora da manipulação também, não é um produto que você simplesmente incorpora, como a maioria dos produtos da farmácia de manipulação, você solubiliza e incorpora numa base. Pode ser um creme, um shampoo, uma loção, um sérum. Os exossomos têm um pH específico, porque ele tem que estar estabilizado. Se ele estiver acima ou abaixo do pH, ele não funciona. Então tem isso também. Então eu tenho que primeiro estabilizar a base no pH pedido, para depois eu colocar ele. Ele não pode, ele sofre com a temperatura, então eu tenho que ter uma temperatura mais baixa. Tem todo um processo para fazer para que ele funcione. Porque eu posso ter uma matéria-prima de excelente qualidade, uma coisa super legal, mas na hora de eu fazer a produção, se eu não souber esses detalhes que vão fazer toda a diferença na estabilidade dele, eu posso estourar essa vesícula, eu perco aquele conteúdo e eu não consigo fazer a entrega. Então, a gente precisa saber como manipular esse produto também. O que eu acho interessante na farmácia de manipulação em relação à indústria são as doses que você consegue modular, as associações que você consegue fazer. Por exemplo, eu posso associar fatores de crescimento com exossomos e PDRN. Não são todas as marcas que tem. Mas eu quero um fator de crescimento específico, embora dentro do exossomos eu possa ter fatores de crescimento também, mas eu posso associar. Eu posso associar mais clareadores com o exossomos para melhorar essa entrega, para melhorar essa formulação e ter um resultado mais rápido e mais eficaz na formulação. Então, essa versatilidade que a farmácia de manipulação traz para o prescritor, você consegue fazer o que você quer, você consegue personalizar, você consegue aumentar por um tempo, diminuir por outro para fazer uma manutenção, né, fazer um gerenciamento desse processo depois. E isso eu acho que a gente tem que trabalhar de uma forma muito clara, tanto a gente para o prescritor e o prescritor para o paciente, para ele saber o que é. Não são imediatos, né? Os resultados não são de um dia para o outro, tem um tempo para começar a agir, para aquilo começar a funcionar, porque muitas vezes a expectativa do paciente, eu acho que você pega muito isso no consultório, a pessoa chega com uma mancha, com uma cicatriz e quer tirar ela rápido. Mas quanto tempo aquela mancha está ali, quanto tempo aquela cicatriz está ali, então você não consegue fazer um milagre. Então, o paciente tem essa expectativa, ele gera isso, ele chega e acha que vai ter um resultado muito imediato. Exato. E não é isso que acontece, né? Tudo tem seu tempo de acordo com a fisiologia do problema ou da patologia do problema que está sendo tratado. Existe muito nas redes sociais, né, na internet de forma geral, a busca é muito comum, as pessoas têm uma coisa inconsciente, o cérebro busca algo muito fácil, muito rápido, de preferência barato. A gente sabe que para rejuvenescimento, o rejuvenescimento ele tem a ver com regeneração celular. O clareamento tem a ver com um mecanismo muito complexo de retirada de pigmentos já instalados, de não formação de pigmento novo. E a ferida, ela depende muito da profundidade, do mecanismo, da idade do paciente. Então, tudo tem muito de uma questão de multivariáveis. Na ciência, na dermatologia, de forma geral, não existe um milagre. A gente às vezes se refere como um milagre, entre aspas, mas propriamente dito não é um milagre. É um mecanismo de ação revolucionário. Falou em medicina regenerativa, pra gente na dermatologia são esses dois aqui, PDRN e exossomos. Eles são, de fato, eles abrem um novo campo para a dermatologia, eles têm um mecanismo de ação completamente diferente de todos os medicamentos que a gente conhece. Por quê? Porque a medicina, a farmácia, a gente estuda muito o mecanismo de ação, como que aquela droga vai fazer o que a gente quer que ela faça. Então, por exemplo, veio a cabeça que uma droga que é para pressão alta. Que grupo que você está? Eu estou no grupo do inibidor da ECA, por exemplo. Eu vou falar, vocês não precisam entender o mecanismo, só para entender a lógica.
O que eu faço? Eu vou inibir uma enzima que de alguma forma ela tem a ver com a pressão alta, eu quero reduzir a pressão. Ok, então você vai agir por esse mecanismo. Aí eu vou agir por um mecanismo beta-bloqueador, eu vou inibir receptores que têm a ver com a pressão alta na intenção de diminuir. Mas nenhum age assim, ó, eu vou lá no motor da célula, que é o núcleo, e eu vou falar para ele fazer o negócio do jeito que eu estou falando para ele fazer. Então, por exemplo, citando o mesmo exemplo da pressão, eu vou lá no núcleo da célula e falo assim, ó, não deixa a pressão subir, seja por qual mecanismo for. Então, uma coisa é você dar informações indiretas para gerar uma resposta, outra é você ir no núcleo da célula e dar informação genética, seja via DNA, via microRNA, via enzimas, lipídios, proteínas, de uma forma que você comunique com a origem das informações. Então, é isso que a gente chama de medicina regenerativa e que está mudando a medicina no campo da oncologia, da dermatologia, de doenças inflamatórias, inclusive doenças infecciosas. Os exossomos, por exemplo, como eles têm essa coisa do tamanho ser nanométrico, em partículas que são nanovisículas, eles entram em lugares que muitas vezes antes não eram possível e dali você pode colocar o medicamento que você quer e ele ir para o target, que a gente fala, para o alvo já determinado. Então isso foi revolucionário sim para a gente nos últimos anos e por isso que todos os congressos só se fala disso. A gente falou aqui de uma forma muito, muito resumida, né, Vá? A gente tem que... Dar um entendimento, assim, básico, né? Pra gente saber mais ou menos o que é. Porque se for ler a fundo, tem um livro aqui falando só disso. Eu trouxe, inclusive, para médicos, pessoas do campo de saúde, quem quiser estudar, esse é um livro que fala dos dois assuntos. Eu estudei esse livro quando ele foi lançado, eu acho que aqui tem um grande resumo dos dois temas, que são os exossomos e PDRN, que é da doutora Patrícia Leite e a doutora Úrsula Nalboni. Eu recomendo aqui a literatura para quem quiser aprofundar. Isso, entender mais um pouco. Mas, gente, basicamente é isso. Então, era para bater um papo aqui. E, você esqueceu de se apresentar. Meu nome é Renata Duarte, eu sou dermatologista e formada em medicina estética. E eu atuo aqui em Itajubá, principalmente, mas também em São Paulo. Atuo principalmente no campo da estética, mas também atendo muita patologia. E é a minha paixão aí, o mundo da pele, do cabelo, de rejuvenescimento, de tudo que envolve a estética facial, corporal. Fala onde se atende. Eu atendo na clínica, que é a minha clínica própria, chama Clínica Doutora Renata Duarte, no BPS, na rua JK, ali 130. E em São Paulo eu atendo em diferentes endereços, mas quando é atendimento em São Paulo, a pessoa faz o contato pelo meu Instagram e a gente marca a depender da época do ano. Pode marcar pelo Instagram? Tem lá no link, tem? Na verdade, geralmente eu direciono quando a pessoa entra em contato, vai para a secretária, para o WhatsApp da recepção e ela agenda em São Paulo, a depender da data, mas aqui é direto no WhatsApp da clínica. Quer deixar o WhatsApp? 992494881. Gente, então, obrigada. Era isso, a gente queria dar uma explanação, explicar um pouco. E se tiver dúvidas, né, Rê, pode perguntar aqui e a gente vai respondendo. Isso, com o maior prazer. Foi um prazer estar com vocês, com o Bruno aqui na gravação com a gente. A gente agradeceu ao Bruno. Que a gente tenha outras oportunidades aí, de falar do que a gente gosta. Eu que agradeço. Obrigada. E é uma honra ser o primeiro a gente inaugurar aqui. Que tenha muito sucesso os podcasts da Vanessa e da Bioflora. Obrigada.